Você quer cortar as pessoas nas filas? Vou fechar as filas. Isso não aconteceu comigo direta ou pessoalmente, mas eu fui o único capaz de me vingar. Trabalho em uma empresa que constrói e empresta caixas eletrônicos para bancos. Faço manutenção geral e serviços em caixas eletrônicos em todo o meu estado. Não vou mentir, é um pouco emocionante saber que tenho o poder de abrir e fechar filas de caixas eletrônicos, mas faço questão de usá-lo somente quando preciso. Este foi um momento em que usei meus poderes para uma pequena vingança. O que aconteceu foi que eu estava em um edifício de caixa eletrônico onde havia apenas 2 filas de caixa eletrônico nesse local e o Banco Real a algumas quadras abaixo. Eu já havia chegado ao caixa eletrônico da fila externa. Acho que alguém ficou com o dinheiro preso e eu tive que reiniciá-lo algumas vezes porque ele estava sendo idiota. Enquanto esperava a reinicialização, notei que uma fila estava se formando no caixa eletrônico ao lado do meu e olhei para trás, para a pessoa mais distante. Uma senhora estava esperando em sua minivan porque não tinha certeza de qual caixa eletrônico abriria primeiro, o meu, o que ainda estava em serviço, ou o outro, onde um cara estava demorando um pouco mais e outro carro ainda estava atrás dele. Ela manteve um único carro de distância entre ela e o outro caixa eletrônico só por esse motivo. Que senhora apressada! Essa senhora desviou e ficou entre ela. E quero dizer, no estilo Tokyo Drift, foi quase impressionante como ela não bateu em nenhum carro em seu pequeno Honda cinza escuro. Ela também era muito mais velha do que a senhora da minivan. Ela também estava usando óculos escuros em um dia muito nublado, como um dia em que você sabia que ia chover naquela noite. De qualquer forma, a senhora da minivan começou a buzinar para ela, sendo muito indelicada, porque essa senhora ocupou um lugar na fila. Havia algo nessa senhora que não me agradava. Principalmente o rosto dela, que me fez lembrar de uma Karen que se intitulava dona da casa, com a qual tive um acidente há alguns anos, quando morava em outro estado. Então, como estou trabalhando no caixa eletrônico ao lado dela, decidi fazer um pouco de justiça por isso. Normalmente, meu caminhão é suficiente para dissuadir as pessoas de usar minha fila para o caixa eletrônico, mas posso colocar cones de trânsito para ajudar a dissuadir se as pessoas não entenderem a ideia. Caminhei até a traseira da minha caminhonete, de forma que a senhora não pudesse ver meu rosto. Fiz um gesto com o dedo nos lábios para a senhora da minivan enquanto puxava os 2 cones de trânsito e os colocava bem na frente do carro da senhora antes que ela chegasse perto o suficiente do caixa eletrônico para usá-lo. Ela ficou nervosa e tentou usar o cone. Ela ficou toda nervosa e tentou me enganar. Eu não queria nada disso e disse a ela que precisava consertar esse, pois já tinha acabado com o caixa eletrônico ao lado. Ela desistiu e deu as costas para ir embora. Assim que a costa ficou livre, coloquei os cones de volta na minha van e acenei para a senhora da minivan. A senhora da minivan me agradeceu e me disse para dizer oi se eu aparecesse por lá novamente.